Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes deste áudio. Estou trazendo aqui para a nossa meditação e deleite espiritual mais uma palavra vindo da parte do Senhor, conforme está escrito em sua palavra. O Senhor me deu nesta tarde uma pequena meditação em que eu intitulo como Santos Transfigurados. E vamos ao texto bíblico para nós entendermos por que temos que ser santos transfigurados. Louvado seja Deus. Vamos para Mateus, capítulo 17. Louvado seja Deus. E versículo do 1 ao 3. Louvado seja Deus. E assim está escrito. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Louvado seja Deus. Até aqui, o Senhor nos mostra a sua palavra e vamos esmiuçar segundo o que o Espírito Santo tem a nos revelar conforme estes versículos bíblicos. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, diante da Tua bendita e gloriosa e santa palavra, eu estou aqui, Senhor, à vossa disposição, como um vaso de bênção e de honra, sensível à voz do Teu Espírito Santo. Pai, que não seja eu, que não seja o meu intelecto, o meu entendimento e a minha sabedoria, o meu ego, mas sim o Teu Santo Espírito, bradando aos nossos corações, falando conosco, nos enriquecendo e nos revelando verdadeiras preciosidades da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja o guia, que Teu Espírito Santo seja o alicerce desta meditação que o Senhor tem me dado. Louvado seja Deus. Toma, Senhor, o primeiro lugar na minha vida e em nossas vidas. E nos dirige através do Teu Espírito Santo na revelação da Tua palavra. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, dando continuidade a esta meditação, louvado seja Deus, nós lemos em Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 3, que nosso Senhor foi transfigurado diante deles, Pedro, Tiago e João. Louvado seja Deus. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vejam o quanto nosso Senhor Jesus queria que nós soubéssemos, através da sua palavra, que Ele era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo Senhor, que veio para nos servir, que veio para cumprir com uma missão maravilhosa, esplendorosa, de nos resgatar da maldição do pecado. Louvado seja Deus. E aqui, o modo usual de expressão de nosso Senhor, nós sabemos que enquanto Ele esteve nesta terra, na sua humilhação, era a sua aparência, suas atitudes, seu comportamento, era de um servo. Louvado seja Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir
e dar sua vida em resgate de muitos, porque esta era a sua missão, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 45, depois os irmãos leiam. Ou seja, naquele momento, entretanto, foi alterado o seu modo de expressão naquele monte. Nosso Senhor expressava no monte a glória de sua deidade. A palavra transfigurado, nesse caso, portanto, significa que ele alterou a sua forma externa de expressão, a saber, de servo, para sua deidade. Ou seja, ele, naquele momento, se mostrou que era Deus. Como servo, ele transfigurado, ele apareceu como um Deus altíssimo, um Deus soberano, porque, louvado seja Deus, como lemos na sua palavra, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornavam-se brancas como a luz. Isso nos lembra, louvado seja Deus, que Moisés, ao passar 40 dias e 40 noites também no monte, quando ele retornou, conforme está escrito na palavra do Senhor, ele também chegou ali diante da nação de Israel com seu rosto transfigurado. Ou seja, o seu rosto brilhava, seu rosto resplandecia. Aí eu pergunto, meus amados irmãos, e queria que vocês entendessem, porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela é objetiva, e diz que nós temos a obrigação, a preocupação e a notoriedade de sermos santos, e santos transfigurados. O nosso rosto deve brilhar como o rosto de Moisés brilha. Nós também temos que ter essa transfiguração espiritual em nós. Nós temos que ter essa segurança que o Espírito Santo só habita aonde há santidade. O Espírito Santo não pode habitar onde há sujeira e nem pecado, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que fazer jus, temos que estar santos na presença do Senhor para que o Espírito Santo, que é santo, venha habitar em nós. Essa é a expressão da verdadeira verdade de Deus para nossas atitudes, para nosso comportamento e para nossas vidas. Como eu disse em outros áudios, o padrão é santidade, não é santinho nem santarrão. Louvado seja Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vamos ler. Eu gosto de ler a palavra do Senhor, que é para não ficar só nas minhas palavras. Louvado seja Deus. Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que nós sejamos santos. Esta é a preocupação de Deus, sem a qual não o veremos. Esta é a preocupação do Senhor. É por isso que o apóstolo, na carta aos Romanos, nos exorta que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja. Então, meus amados, em Romanos, acabamos de ler, nós encontramos ambas essas palavras sendo usadas, a qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, com isso, nos exorta a ser santos e não se transformar ou se moldar a este mundo. Nesse caso, aliás, nesse passo, nós temos que
ser bastante observadores da palavra de Deus, e não só observador, como cumpridor, vivendo ela na íntegra, né? Os cristãos não devem alterar a sua expressão externa. Aleluia, porque a nossa expressão externa de santos transfigurados, a que todos vejam em nós a presença de Deus, a presença do seu Santo Espírito, né? Então não podemos alterar a nossa expressão externa para uma expressão fingida, que não está de conformidade com o seu novo ser regenerado. Ou seja, nós somos, quando aceitamos a Jesus e nos batizamos nas águas, nós não temos mais uma expressão fingida. Por quê? Porque não andamos mais de conformidade com as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que tudo se faz novo em nossas vidas, né? Nós nascemos de novo. Então, como ser regenerado, nós temos que ser exemplo, temos que dar exemplo, né? Louvado seja Deus. E essa é, como volto a dizer, a preocupação do nosso Deus para conosco, que não nos deixemos nos moldarmos às coisas deste mundo, né? Pelo contrário, o apóstolo exorta os cristãos a serem transformados e transfigurados para que habite em nós o Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Os santos do Senhor devem alterar a sua expressão externa da seguinte forma: daquela que era a verdadeiramente sua antes da salvação, ou seja, quando você não era convertido, então você tinha uma expressão, todo mundo olhava para você e via em você o que você era. Mas a partir do momento que a gente se converte, verdadeiramente nós somos pessoas distintas, diferentes, estamos em outro patamar de vida, né? Louvado seja Deus. Então, a nossa expressão antes de nos convertermos dava a entender que havia em nossa íntima natureza pecaminosa uma expressão de dor, de sofrimento, de medo, de tristeza. Porque quando vivemos num mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, a nossa expressão, ora estamos alegres, ora estamos com medo, ora estamos perplexos. Então a gente muda de humor e muda de expressão. Enquanto que o homem ou a mulher de Deus convertidos ao Senhor, a sua expressão é única, irradia a alegria do Senhor, irradia a certeza de que Deus está com você. Você passa isso para as pessoas, e as pessoas, elas conseguem detectar isso, elas verem em você um homem e uma mulher de Deus convictos, direcionados pelo Espírito Santo, porque elas conseguem ver através da nossa expressão a nossa alegria e o nosso prazer de servir ao Senhor, de viver na presença do Senhor. Por isso que nós somos, no nosso interior, nós somos santos transfigurados, porque o Espírito Santo em nós habita. Tem que ser assim, não pode ser de outra forma nem de outra maneira. Assim sendo, Paulo nos exorta, como santos, a que não assumamos como expressão externa as modas deste mundo, os hábitos deste mundo, as expressões e as culturas deste mundo, juntamente com a sua linguagem, a sua maneira de viver e as artificialidades desta geração má e perversa, como chama a palavra de Deus. Pois se agirmos assim, estamos indo de contramão à palavra do Senhor, né?
E estamos, ao mesmo tempo, além de estar na contramão de Deus, estaríamos escondendo, né, a verdade que existe em nós, escondendo a expressão de si mesmo, que deveria demonstrar o que são intrinsecamente como filhos de Deus. Não devemos maquiar, não devemos ser fingidos, não devemos servir a Deus como faz de conta, não. Temos que ser genuinamente cristãos. Como algumas vezes, né, nós sabemos que os crentes gostam de revestir-se de um pouquinho do mundo, né? Não é todos, mas alguns gostam de se revestir um pouquinho do mundo para não parecerem muito diferentes do mundo. Não é assim que a gente vê hoje essas pessoas? Às vezes até eu me surpreendo, e eu tenho certeza que muita gente já se surpreendeu. Você olha para uma pessoa, passa por ela, ou até conhece ela, mas não sabe que ela é convertida, até que você um dia se depare com ela dentro de uma igreja. Aí você diz, meu Deus, essa pessoa é crente. Por que você não soube discernir logo se ela era crente ou não? Porque a sua expressão não condizia com o seu caráter santo. Não condizia com a santidade que Deus exige de nós. Então muitos andam escondendo, maquiando. Uma vez eu vi até um irmão pregando e ao mesmo tempo ele usando uma expressão que eu gostei. Ele disse que existe muitos crentes que são como agentes secretos. Ou seja, o que é o agente secreto? O agente secreto ele não diz que é um agente. Ele se passa por uma pessoa simples e comum. Aí ele chamava esse tipo de crente fingido de agente secreto. Que, em todo caso, nós sabemos que não podemos viver dessa forma. Pelo contrário, nós, povo de Deus, cristão, nós temos que nos transformarmos, nos moldarmos ao caráter de Deus, ao caráter santo. Isto é, dar expressão àquilo que realmente nós somos, como participantes da natureza divina e como quem tem o Espírito Santo morando no seu íntimo, no seu interior. Louvado seja Deus. Cumpre que se faça isso, permitindo que a nossa vida interior seja renovada pelo Espírito Santo, a fim de que o Senhor Jesus possa ser visto em nós. Assim seremos santos transfigurados, para que o mundo veja a glória de Deus através das nossas vidas, dando um testemunho autêntico, genuíno de um verdadeiro cristão. E assim como nosso Senhor foi contemplado pelos discípulos a brilhar resplandecentemente na glória da sua deidade, semelhantemente os santos brilharão com uma radiância celestial que permeará nossos pensamentos, palavras e ações. Mesmo nesta nossa peregrinação terrestre aqui, né, a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz deste mundo, então temos que sair iluminando o caminho para os outros enxergarem a glória de Deus em nós, iluminando o caminho para o lar celestial. Há muitos perdidos que vagueiam nas sombras escuras deste mundo. Porque se não for assim, jamais seremos santos transfigurados e seremos observados como uma farsa. Não passaremos de uma grande farsa, porque a Deus nós não podemos enganar. Podemos até enganar os homens, mas a Deus nós não podemos enganar. E hoje está até difícil de enganar os homens, porque nós somos observados por Deus, por Satanás e por este mundo. Então essas três coisas estão de olho em nós. Nós temos que andar realmente em sinceridade com o Senhor, em novidade de vida. E só assim seremos santos transfigurados
irradiantes como sai luz deste mundo, levando Deus a sério. É o que eu peço aos ouvintes desse áudio, que pensem nisso, leiam a palavra do Senhor, procurem se moldar e se transfigurar através da palavra de Deus, que nos exorta a não nos contaminarmos com esse mundo, não nos misturarmos com esse mundo. A palavra do Senhor nos exorta para que nos separemos deste mundo, que não demos nenhuma relevância a este mundo e que vivamos somente para aquele que é tudo para nós e que nos direciona para o melhor, que é a nossa vida eterna, para todo sempre com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pensem, meditem nesta palavra, porque tudo que vem de Deus faz sentido. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que vem de Deus nos conduz à vida eterna, nos dá entendimento e sabedoria, nos faz florescer a glória de Deus. E assim, o mundo vê em nós, aleluia, a resplandecência da glória de Deus em nossas vidas, porque passamos a ser santos, transfigurados como o Senhor Jesus foi transfigurado no monte perante os seus apóstolos. Nós teremos também que ser transfigurados neste mundo perante as pessoas, para que elas enxerguem em nós o verdadeiro testemunho vivo da bondade, do amor e das misericórdias de Deus. Então sejamos autênticos, tanto diante dos homens como diante de Deus, porque é a única forma de prevalecermos, de sermos vitoriosos em Cristo Jesus. É conhecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Como eu disse, no meio do povo de Deus, na palavra de Deus, não existe achismo, existe obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o Senhor tudo pode, só nos resta obedecer sem questionar. Somente isso, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ilumine, nos livre e guarde de todo mal, supra todas as nossas necessidades e nos faça santo na sua presença e diante dos homens, para que resplandeça a sua glória diante dos homens. Louvado seja Deus, porque essa é a missão da igreja, é a missão do povo de Deus, porque se assim não fizermos, não passaremos nada mais, nada menos do que coisas insignificantes, de farsantes. Não podemos ser farsantes, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Se somos farsantes, pagaremos um preço muito alto. Agora, se formos sinceros, vibrantes na presença de Deus, coerentes, amadurecidos na fé e tendo profundidade com o Senhor, aí sim, seremos mais do que vencedores e seremos, louvado seja Deus, vaso de bênção e vaso de honra, prestes a ser usado pelo Senhor a qualquer hora e a qualquer momento, a quem quer que o Senhor queira abordar, a quem quer que o Senhor queira que nos direcionamos. Então pense nisso, seja autêntico e fiel ao Senhor e você verá a diferença. Você verá a grande diferença nós passarmos de simples pecadores a santos transfigurados na presença do Senhor e dos homens. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo os abençoe e nos dê, até a volta do Senhor Jesus, a sua graça, que nos dê capacidade, entendimento e sabedoria e nos dê os seus dons, para que não sejamos enganados por este mundo nem por ninguém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos.